melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Bom dia, queridos. Tenhamos todos um domingo abençoado. Sejam todos muito bem-vindos. Nós, assim, estamos na reta final, né, no estudo, na grande revisão que estamos fazendo sobre o livro do Apocalipse. Creio que, se Deus assim permitir, semana que vem nós já estaremos concluindo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 17 até o capítulo 19, a queda e julgamento da grande Babilônia. Vamos lembrar que a maneira de interpretação que nós adotamos é o paralelismo cíclico, aquele que estuda e faz a leitura e a interpretação do livro do Apocalipse de forma cíclica e simbólica. Nós enxergamos o livro do Apocalipse como um livro diferente de Atos dos Apóstolos, né? Em Atos dos Apóstolos, você vê que há uma história, né? Você vê literalidade ali. Você vê, de fato, que as coisas é uma história que tem início, meio e fim. E majoritariamente, se não 100% literal. Mas o livro do Apocalipse é diferente. Ele é um livro simbólico. O autor, João, usou os recursos da literatura apocalíptica da época, bem conhecida pelos judeus e pela igreja ali nos primeiros séculos, e escreveu o livro inspirado por Deus desta forma. Nós já vimos várias sessões, são 7 sessões. Nós já estudamos a sessão 1, 2, 3, 4, 5. Hoje nós vamos estudar a 6, se assim Deus permitir, que é a queda da Babilônia, as 7 visões do julgamento. Ou seja, em cada uma dessas sessões, João conta a mesma história, acrescida de novos eventos, dando enfoques diferentes, tá? Mas é a mesma história. Qual é essa grande história que João narra? É a história desde o nascimento do Senhor Jesus, tá? Até mesmo antes do nascimento, a perseguição do dragão, no capítulo 12, para que o filho da mulher não nascesse, até a consumação de todas as coisas, o fim dos tempos e a inauguração do estado eterno para os eleitos de Deus. Nós vimos já nas aulas anteriores, fazendo uma rápida revisão, queridos, nós precisamos sempre ter em mente que a nossa luta, ela é uma luta espiritual. Isso parece óbvio, mas nós comumente esquecemos disso. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. Lembrem sempre disso. A guerra é espiritual. Então, nós temos uma guerra aqui, né, caminhando, uma guerra escatológica, caminhando para o final dos tempos, de fato. Não esqueçam que nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo o princípio das dores, caminhando já para aquilo que é chamado de a grande tribulação. Então, essa guerra ela é espiritual. Ela acontece nas regiões celestes, e ela tem todos os desdobramentos e impactos aqui na nossa vida terrena. Nada acontece aqui que não tenha por trás, né, 2 seres. Primeiro, o nosso Deus Todo-Poderoso, que é soberano e está sobre todas as coisas e rege todas as coisas. E todas as coisas só acontecem segundo a sua vontade. E temos também o dragão, a antiga serpente, Satanás, o diabo, o acusador, que engendra planos, e o seu grande plano sempre foi, o seu alvo sempre foi ser semelhante a Deus. Ele não consegue esse alvo. Ele não conseguiu aonde? Na cruz, quando Cristo sai vitorioso, esmaga ali a cabeça da serpente, triunfa dos principados e potestades, e ascende e toma lugar à direita de Deus Pai, onde é coroado como Senhor dos senhores e Rei dos reis. E então, o que o dragão faz? Durante todos esses 2
1000 anos, 2020 anos, né? Ele se volta para quê? Para a igreja do Senhor Jesus. E é contra nós, uma vez que ele não pode mais atingir o Filho de Deus, ele vem contra a igreja de Cristo. Nunca esqueçamos disso. Caiu a grande Babilônia. Nós vamos ver o reinado e a ruína da igreja, entre aspas, do anticristo. O inimigo sempre foi um acusador. Vocês podem ver que o dragão tenta se assemelhar ao Deus Todo-Poderoso, né? O anticristo tenta se assemelhar a Cristo, Senhor. O falso profeta tenta se assemelhar ao Espírito Santo de Deus. E tem os ímpios, que são os participantes da igreja do diabo, né? Os ímpios, que tentam imitar a igreja de Cristo. Então, quem é a grande Babilônia? Quem é? É uma mulher? É uma cidade? É um sistema? Quem é, afinal de contas, a grande Babilônia? Antes de mais nada, querido, nós precisamos entender que a grande Babilônia é mais um instrumento do diabo para a consecução, para que ele possa cumprir seus intentos malignos, tá? Mas, assim, inicialmente, a grande Babilônia, ela já foi uma Babilônia, claro que geográfica, ela já existiu no mapa, né? Vamos lembrar de Babel. Ali em Babel, tudo começou quando o homem, eles construíram aquela torre, querendo, qual era a intenção? Chegar na presença de Deus, chegar até onde Deus estava, para vocês verem a insanidade, não é isso? A insanidade já desde daquela época. Claro que eles foram, os homens que estavam ali em Babel, eles estavam sendo influenciados, dirigidos pelo diabo. Porque assim, ou nós somos dirigidos por Deus, ou nós somos dirigidos pelo diabo. Tem pessoas que dizem, não, de forma alguma, eu tenho Deus, eu vou à missa ou ao culto uma vez na semana, eu dou os meus dízimos, eu faço as minhas obrigações religiosas. Queridos, isso não importa para o diabo. O que importa, quem ele persegue, são os verdadeiros adoradores, aqueles que amam o Senhor. E o que é amar a Jesus? Amar a Jesus é negar a você mesmo, dia após dia. Caminhar a outra milha, virar o rosto para receber a segunda afronta, perdoar 70 vezes 7. Então, essas coisas são muito difíceis e só uma pessoa que tem o Espírito de Deus pode viver esse estilo de vida segundo o padrão de Cristo. É fácil você entregar o dízimo, é fácil você cooperar com missões, é um trabalho maravilhoso, é fácil você frequentar até a igreja, é fácil você estar no convívio, fazer até evangelizações, mas o cerne do cristianismo é negar a si mesmo. O Senhor Jesus falou, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Ainda tem mais, tome a sua cruz e siga-me. Lembrem sempre disso. Nas nossas avaliações periódicas, nós devemos lembrar, né? Negar a si mesmo é seguir a Cristo. Tomar a cruz, dia por dia, seguir a Cristo. Então, essas exterioridades religiosas, a religiosidade, ela só leva a uma coisa, ao auto-engano. A pessoa se auto-engana pensando que está caminhando para os céus, para o reino de Deus, e não está. Então, inicialmente, a Babilônia foi a Babel, né? Ali o Senhor confundiu as línguas. Nós passamos, então, a ter muitas línguas no mundo, tá? Depois nós vimos a Babilônia do grande Nabucodonosor, lembram? Que dominou o mundo. Depois nós vimos Roma, que foi a senhora do mundo, o Império Romano, a Roma dos Césares. Vimos a Roma dos Papas. Todos esses impérios, todos que se levantaram,
representam a grande Babilônia. E todos esses impérios são anti-Deus, anticristo. Apesar de que, você lembra do cordeiro? Ele tem um rosto de cordeiro, não é a face de cordeiro, mas quando ele abre a boca, é a voz do dragão que sai. Não podemos esquecer jamais que quem está por trás de tudo isso sempre, nas suas maldades e perversões, é o próprio diabo. O dragão, a antiga serpente, Satanás, o diabo, ele usa as pessoas, ele só faz usar as pessoas. As pessoas abrem a boca e dizem, eu sou dono da minha vida. Não, nós não somos donos da nossa vida, nós somos escravos, sim, ou de um Deus misericordioso, maravilhoso, que vale a pena seguir, né? Com lutas, com tribulações, com porta estreita, com aflições, mas com a paz de Deus que excede todo entendimento, ou as pessoas seguem o Satanás, o diabo. Não existe aqui um meio termo, um ponto de decisão. Ou é uma coisa, ou é outra coisa. E a gente vê que esse lado, né? Esse lado aqui, o Senhor Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Toda essa engrenagem, né, dos aliados do dragão, que nós estamos vendo de forma bem en passant, para depois entrar no último aliado do dragão, que é a Babilônia, o anticristo, o falso profeta, né, as pessoas, elas são instrumentos do diabo para quê? Para que ele possa cumprir os seus intentos malignos e as suas cruéis maldades. E tudo isso focado em quem? Em Cristo, né? Mas ele não pode mais atingir a Cristo. Então ele vai e tenta atingir a igreja de Cristo. Vocês lembram quando o apóstolo Paulo, o Senhor derrubou na estrada de Damasco? O que foi que o Senhor Jesus disse para ele? Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, perseguindo a igreja, ele está perseguindo a Cristo. E nós somos a igreja de Cristo. Então, queridos, nós vemos assim que por trás, sempre, por trás do anticristo, lembra da besta que sai do mar, que está sobre muitas multidões, povos, né? Por trás dele, e vai aparecer, como a gente sempre tem falado repetidas vezes, o anticristo escatológico. Mas não podemos esquecer que o espírito do anticristo já acontece nesse mundo há muito tempo, tá? Desde os dias do Senhor Jesus. Então, ele rege, é ele, o mentor de todas as ações que regem. Tem vários anticristos durante toda a história. Nós vamos lembrar de Nero, que foi considerado o primeiro anticristo, né? Que tentou exterminar o cristianismo. Vamos lembrar também de Domiciano, que também foi extremamente cruel, imperadores romanos. Vamos lembrar, na atualidade agora, rapidinho assim, de alguns papas, de Hitler, né? Hitler também foi considerado um anticristo. Mas esses são alguns anticristos que o diabo incorpora, né, para executar as suas maldades. Lembrem que Satanás, ele não tem corpo físico. Então, ele precisa incorporar em alguém, numa pessoa, para poder agir ou influenciar de tal forma que essa pessoa é dominada por ele. A mente é totalmente dominada. É cega para as coisas de Deus. Então, sempre. E ele representa o quê? A política, o poder político, o poder econômico, o poder militar. Então, nós vemos, queridos, aqui, que nada acontece, como nós já falamos, nem no Senado, nas câmaras legislativas, nos senados federais, nas Supremas Cortes, nas instituições, em todo o mundo, que estão legislando, né, que fazem as leis, outros analisam as leis, outros executam essas leis, em teoria, né?
essas coisas não partem só da mente humana. Existem influências. Ou a influência do bem, pense sempre nisso, ou a influência do mal. Com isso, eu não quero tirar o livre-arbítrio, ou seja, o homem é um coitadinho, uma marionete que não tem nenhum tipo de ingerência. Não, Satanás se aproxima, o dragão se aproxima de pessoas que estão totalmente vulneráveis espiritualmente, sem nenhuma proteção de Deus, sem nenhuma ligação com o Altíssimo. Não é servo de Deus, porque a palavra de Deus diz em João que nos eleitos de Deus, o maligno não toca. Agora, é claro, naqueles que não têm a marca, essa marca que não é visível, a marca é o nosso estilo de vida, a marca do Senhor, é claro que todos então estão marcados com a marca da besta, que é a marca do anticristo, né? E vamos ver o grande anticristo escatológico ainda aparecer no cenário mundial. Então, toda a legislação, todos os planos econômicos, toda a questão militar, toda o armamentismo, as nações se armando com armas nucleares, biológicas, sempre ele está por trás disso de uma forma determinante até. É claro que lembrem sempre, ele só vai até onde Deus permita que ele vá. Nós temos aqui também um aliado dele, um aliado no sentido, veja bem, o anticristo é aliado, o falso profeta também, a Babilônia, os ímpios, aliados e subordinados a ele. Tá? Nós temos aqui o falso profeta, a falsa religião, parece, mas não é. Aqui ela parece um cordeiro, a sua aparência denota singeleza, inocência, mas na verdade quando ela abre a boca, quando a besta da terra abre a boca, que é a falsa religião, ela fala como o dragão. Então ela fala como ele determina. Então aqui nós temos a falsa religião, que vem desde sempre, né? Desde o início do cristianismo, combatendo muito antes do cristianismo. Eu estou lendo agora estudando o livro de Jeremias, e a gente vê a luta deste homem, o servo de Deus, que foi perseguido pela igreja de então, que era Israel. Israel havia se contaminado com as coisas desta vida, inclusive abandonando o Senhor para queimar incenso, queimar suas próprias crianças aos deuses pagãos. Motivo pelo qual Israel, as 10 tribos do norte foram extintas e as 2 tribos do sul foram levadas cativas para a Babilônia. Então, o profeta Jeremias, ele foi o profeta que sofreu muito, porque a religião da época, que eram os profetas e sacerdotes, não queriam ouvir. Os reis da época não quiseram escutar. Inclusive, houve uma espécie de tortura. Jogaram Jeremias em um poço, né? E outras coisas que fizeram com Jeremias, desdenhando dele. Mas assim, então nós vemos aqui, né, e durante a história da igreja de Cristo, nós temos visto isso, a falsa religião. Até usam trechos, usam a palavra de Deus. A mensagem até parece que é, mas se você for examinar a fundo, não é. Né? Nós temos aqui a Babilônia, a grande Babilônia, que nós vamos falar hoje. Ela é regida, a mente, ela é regida pelo dragão. O que é essa Babilônia? Babilônia é tudo aquilo que representa, né, o prazer. Não existe agora uma Babilônia física, vamos dizer assim, como existiu, né, na época de Nabucodonosor. Não. Existe uma Babilônia espiritual agora. Ela é composta por quem? Pelo mundo do anticristo. Por todos aqueles que têm a marca do anticristo. Desde agora e desde sempre. Então é ele que inspira. E o que ela representa?
Aqui nós vemos o poder político, econômico, militar. Aqui nós vemos o poder religioso, tá? Falsos, chefiados pelo anticristo. A mente dele está por trás de tudo isso. E aqui nós vemos o que a Babilônia, ela representa o quê? O prazer. Ela representa a luxúria. Ela representa a vaidade desse mundo, o entretenimento. Ela seduz, representa a sedução, né? Então, o dragão, seduz as pessoas, né? Sempre o foco são as pessoas no mundo, especialmente a Igreja de Cristo. Então, ele seduz com as coisas desta vida. O luxo, a gente vai ver agora durante a nossa lição, né? E esse aliado do dragão, subordinado a ele é aquele que é como se fosse a igreja apóstata também, tá? É a igreja do dragão. Parece, mas não é. Nós temos notícias de várias igrejas, entre aspas, inclusivas, que aceitam sim o homossexualismo de braços dados. Daqui a pouco vão abrir igrejas que aceitam também o pedófilo. Entendeu? Então nós vemos assim todas essas leis aqui que são construídas, todas elas, queridos. A guerra é muito grande. São leis inspiradas. Quando você vê uma lei passar e ser instituída, é porque a mão do dragão diretamente escreveu essa lei através das pessoas. Quando você vê igrejas proclamarem teologia da prosperidade, confissão positiva, pensamento positivo, palavras têm poder. Então você pode ver que a mente do dragão, ele não para, ele trabalha. E quando você vê aqui, então, as seduções, você vê novas tecnologias. A internet é uma bênção, mas tem se tornado uma maldição na vida de muitos e muitos crentes, né? Que às vezes nós perdemos horas e horas em coisas que não vão edificar em nada. E a palavra de Deus é clara, é um alerta. Buscar aquelas coisas que edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me fazem bem. Então, lembre sempre que nós estamos na contramão, que nós estamos na contramaré, na contracultura deste mundo. Então, quando você vê a instituição de casamento gay, a transformação, os trans, homem querendo ser mulher, mulher querendo ser homem, todas essas leis injustas, pecaminosas, imorais, elas têm por mentor Satanás, o dragão. Então, aqui, querido, a Babilônia, ela vai influenciar quem? Pedras, montanhas, edifícios? Não, ela vai influenciar o homem. Ela vai, as tentações maiores, dinheiro, poder, as melhores comidas, né? As melhores casas. Eu não estou dizendo que o cristão não pode ter, né, uma vida confortável, sim, mas lembram do que Jesus falou? Se vocês tiverem o que comer, o que vestir, o que beber, estas coisas ele vai garantir para nós. Agora, as outras coisas que passam a ser já supérfluo na vida do crente e que vai até fazer falta na vida daquele meu irmão que senta do meu lado, está na igreja, essas coisas não, essas coisas já passam a ser sedução da vida. Alguns cristãos dizem assim, tipo assim, eu ganhei um carro, um zero, é um mimo de Deus para mim. Eu não encontro isso na palavra de Deus, queridos. Eu não encontro, nós não encontramos isso. Então, com relação à influência, esse slide aqui, queridos, é fundamental nos nossos estudos de hoje. Vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Apocalipse 17. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. A grande meretriz aqui é a Babilônia, né?
São os prazeres, a sedução desse mundo, que se acha sentada sobre as multidões, sobre os povos, as pessoas, ou seja, tendo domínio sobre essas pessoas. Com que se prostituíram, quando a Bíblia fala a palavra prostituição, nesse contexto aqui, significa idolatria. Então, as pessoas passaram a idolatrar as coisas, o poder. Se prostituíram os reis da terra. Reis aqui são todos aqueles investidos de autoridade no presente século agora. Daí você pode pensar isso durante todas as gerações. E com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Tá? As pessoas ficam entorpecidas com tantas ofertas que o diabo tem feito. E são muitas ofertas, cada vez mais ofertas, para ocupar o nosso tempo e a nossa vida. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Há muito poder aqui. Poder e autoridade que ela dá, tá? A essa besta aqui, que é a grande Babilônia. Achava-se a mulher vestida de púrpura, roupa de reis, de príncipes, né? Roupa dos nobres da época, e de escarlata, adornada do que? De ouro, de pedras preciosas, tudo aquilo que brilha, faz brilhar os olhos das pessoas. Pérolas, são coisas belíssimas. E tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte, veja bem, é declarado, achava-se escrito um nome, um mistério. Eu sou a Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, vi a mulher embriagada com o quê? Com o sangue dos santos, desde o Antigo Testamento até o último dia de vida nesta terra. O sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. João realmente, ainda bem que ele estava em espírito, e Deus sabe, ele se admirou, ele ficou espantado com aquilo que ele viu. O anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Diz-te-ei o mistério da mulher e da besta com que ela está montada. Lembre que ela está montada nessa besta. Essa besta representa o quê? O anticristo. O anticristo é quem? O diabo encarnado. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. O fim dela é a sua destruição completa. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo, se admirarão, se encantarão, se deixarão seduzir, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada sobre reis, sobre reinados, né? Esses 7 aqui podem significar os grandes impérios do passado: Império Assírico, Império Egípcio, Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais 5 já caíram, né? Os outros impérios caíram na ocasião em que foi escrito o Apocalipse. Um existe, que é o Império Romano, e foi o último império a dominar todo o mundo, de fato. E o outro ainda não chegou, que é justamente o império do anticristo. Tá? Não chegou. Mas quando ele chegar, tem que durar pouco tempo. Graças a Deus por isso, porque se durasse mais tempo, nem os eleitos de Deus suportariam aqueles que estarão na terra na grande tribulação. E a besta que era e não é, e também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino. Esses 10 chifres, né, em algumas interpretações,
dizem que serão 10 conglomerados de nações poderosas, né, que tentarão combater contra a igreja do Senhor Jesus, contra o próprio Cristo, com a besta durante 1 hora, tá? Vai ter pouca autoridade, pouco tempo, aliás. Tem estes um só pensamento, oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Pelejarão contra quem? Contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se acham com eles, ou seja, a igreja de Cristo. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz. Depois essas mesmas nações se voltarão contra a meretriz, contra o próprio anticristo, no caso, o dragão, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e consumirão no fogo, porque em seu coração, vejam bem a soberania de Deus aqui, em seu coração, no coração dessas 10 possíveis nações, desse poder que vai emergir ainda, em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras de quem? As palavras de Deus. Deus é soberano. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, queridos, a Babilônia não é apenas uma cultura sem Deus, mas também é uma cultura contra Cristo, anti-Deus, anticristo, Adolf Popp. Então, a gente vê aqui que a Babilônia é símbolo de rebelião contra Deus. Tem várias aplicações no mundo de então. Nós vemos assim que essa Babilônia, usada como nós já vimos, ela é alimentada, ela é guiada como um grande fantoche, como nós vimos naquela figura ainda há pouco, pelo próprio dragão. Tá? Ela é uma cultura, vamos pensar bem, não é uma cultura apenas sem Deus no meio, né? Mas ela é principalmente uma cultura contra Cristo, anti-Deus, anticristo. Vamos ver um episódio interessante com o Senhor Jesus. O diabo, lembra da tentação do Senhor Jesus? Levando-o para mais alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra e disse-lhe: eu te darei todo este poder, com a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Por isso, se te prostrares diante de mim, toda ela será tua. Replicou-lhe Jesus: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele darás culto. Então, o objetivo do inimigo, uma vez que o Senhor Jesus venceu, triunfou, sua vida toda foi triunfo, uma vida de sofrimento, de vitórias e de triunfo. Então, como ele não pode atingir diretamente o Senhor Jesus, então ele atinge a igreja. Ele vai atingir a igreja com isso aqui também. É uma das fortes tentações. Isso representa a Babilônia. Eu te darei poder. Vocês não veem os homens se matando por causa de poder, por causa da glória deste mundo, por causa dos bens materiais? Você não vê pessoas sendo presas, né? Aqui no Brasil, pela Operação Lava Jato, não é isso? E os desdobramentos dessa operação. Você vê que as pessoas estão atrás das grades, os graúdos deste mundo, os políticos de grande influência. Alguns permanecem realmente, mas há toda uma conjuntura, queridos. É por isso que, nesse momento, eu peço, né? E se você tem feito isso, louvado seja Deus, oremos pelo nosso presidente Jair Bolsonaro. Eu sei que Deus colocou o Bolsonaro ali no poder, mas ele tem sofrido ataques ferrenhos das trevas. Por quê? Poder,
Muitos já foram mortos por causa do poder, a sede que o homem tem, a sede que o homem tem sem Deus, por poder, dinheiro, glória, né? E tudo que o dinheiro pode comprar. Então, assim, essa é a proposta do diabo, que era dele. Veja bem, ele está dizendo aqui, me foram entregues, porque de fato ele desceu para cá. Lembre que o mundo já no maligno, está no maligno, tá? E ele continua persuadindo os homens. Eles chegam com a bandeja cheia de ofertas para a igreja de Cristo. Qual é a identidade da Babilônia, deste mundo que nós estamos vivendo? Ela é clara, ela não disfarça, não. Em sua testa havia uma inscrição, mistério. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Por que João faz questão de dizer, né, a mãe das prostitutas? Porque a prostituição, como nós já falamos, na linguagem bíblica, basicamente, né, em se referindo a Deus, ela significa idolatria. Acontece que o povo evangélico, né, a igreja evangélica, protestante evangélica, ela costumou associar a prostituição com apenas o uso indevido do corpo antes do casamento, né? E associou também idolatria. Aí você pensa em idolatria, pensa logo numa imagem de escultura, mas não é, vai muito além que isso, querido. Quando fala aqui em prostituição, significa idolatria, a mãe das idolatrias, porque os homens não adoram só imagens feitas de barro, pedra, ouro, enfim. Existem muitas formas de idolatria. Nós podemos adorar, né, um filho, nós podemos adorar um pai, uma mãe, nós podemos adorar o trabalho que a gente faz, nós podemos adorar as coisas que nós temos. Nós podemos adorar a casa que nós temos. Nós podemos adorar tantas coisas. E a palavra de Deus diz que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Então, vamos refletir. O que para mim, hoje, né, se eu tivesse que abrir mão, eu hesitaria ou eu não abriria mão dessas coisas. Vamos refletir, prostituição é sinônimo de idolatria. E só existe um Deus. E a prostituição, né, a idolatria, é um dos pecados, o maior pecado, abominável diante de Deus. Então, está bem clara a identidade da grande meretriz. Nós vamos ver como é que o diabo age, né? Na cultura, a cultura atual, ela é marcada pelo quê, queridos? Pelo nosso prazer, pela sedução. Eu gostei muito. A sedução vem pelo quê? Pelos olhos. Lembra da concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida? Então, é pela sedução, pelo poder, pelo entretenimento, que parece assim, né? Entretenimento parece assim uma coisa tão inocente, né? É um entretenimento, E existem entretenimentos saudáveis. Mas quando esse entretenimento passa a ser o fim da sua vida, entendeu? Você trabalha, não, peraí, eu tenho direito. Eu me dou uma viagem, eu me dou um presente, eu me dou porque... Aí você passa horas e horas vendo filmes. Existem várias formas. O secularismo, né? A pós-modernidade, vivemos na época da pós-modernidade, onde o relativismo tem tomado um tom de Deus nesse mundo. E um discurso politicamente correto. Tem tudo que é relativismo, tudo que envolve o relativismo, ou seja, o que é bom para mim é esse o discurso. O que é bom para mim pode não ser para você e vice-versa. Então, com isso, o diabo dessa pós-modernidade,
As pessoas estão cada vez mais relativizando tudo, tudo. O hedonismo, que é o prazer acima de tudo, né? O meu prazer, a minha satisfação, o meu bem-estar. Eu vou para uma igreja, vamos supor. Isso aqui, irmãos, pode acontecer com os crentes que frequentam a igreja, conosco. Nós temos que tomar muito cuidado e ver, e sondar o nosso coração, e fazer aquele exame que a palavra de Deus diz, né? Nós vamos para a nossa igreja e dizemos, peraí, não, eu estou sentindo assim, muito calor aqui, essa igreja não serve para mim. Esse pregador, ele pregou direto sobre pecado, só falando em coisa ruim, pecado, entendeu? Eu quero ouvir outras coisas. Então, queridos, muito cuidado, mas muito cuidado, é um sinal vermelho. A Babilônia também é caracterizada pelo seu estilo e arrogância. A púrpura, ela está vestida de púrpura. Ou seja, representa para os dias atuais. Naquela época, a púrpura era usada pelos reis, imperadores, os nobres da época. E hoje, qual é a aplicação da púrpura para hoje? É você usar roupas de marca, entendeu? Porque que eu vou comprar ali na feira, né, entendeu? Eu quero usar a marca, entendeu? Eu quero que me vejam com blusa, com roupa de marca, né? Isso é o estilo, isso é a arrogância. E você vê que o mundo inteiro caminha nesse sentido. Eu não sei quantos de vocês assistiram. Se não assistiram, veja aquele filme, O Diabo Veste Prada. Prada é uma marca, né? Então, ouro, pedras preciosas, pérolas, né, com esplendor, com a glória, o luxo, é assim que vivem os homens dessa terra. Aqueles que não têm, procuram ter, ou trabalhando freneticamente para conseguir, ou então pelo caminho do crime, né, o narcotráfico, ou então pelo assalto, pelos roubos, pelos furtos. Mas, de qualquer forma, o inimigo leva essas pessoas. E eles não vão porque eles são só marionetes, não. Eles vão também porque eles estão satisfazendo os desejos do coração deles. Um coração sem Cristo deseja essas coisas, claro. Então, o cálice de ouro está transbordando do que de abominações. E um dos pastores que eu estudei, né, um teólogo, um estudioso, ele fala que não dá nem para traduzir no grego, né, o que significa abominações. Ele disse que é intraduzível, de tão perverso, de tão escabroso que é. Contraste, né, entre o que a Babilônia mostra e o que de fato ela é. Contraste. Então, é o período da glória desse mundo. Você vê assim que existem diferenças sociais gritantes na Terra. Né? Eu sou totalmente apolítica nesse sentido. Eu não acredito em nenhum sistema, nem no capitalismo, nem no comunismo, nem no socialismo. Não acredito, porque, agora, entre esses eu prefiro ainda o menos pior, que é o capitalismo. Mas são sistemas injustos. Pelo menos o capitalismo, ele é mais direto no que ele quer, né? Sempre haverão classes sociais. Mas essa não é a discussão da hora. Outro dia, quem sabe, a gente volta, né? Mas pelo menos o capitalismo, pelo menos, ele nos dá ainda liberdade de culto e de expressão. Seu estilo e arrogância, todo tipo de anomalia na área do sexo, queridos. A pedofilia, né? O sexo entre casais, o homossexualismo, né? Aqui está incluído o lesbianismo e o homossexualismo masculino. O bestialismo, bestialismo é sexo com animais.
Então, queridos, cada vez mais a gente percebe que a frouxidão moral, ela tomou conta, na verdade, da sociedade. Vocês veem que tem projetos circulando, enquanto muitas vezes, né, as igrejas estão brigando entre si por picuinha, ou então dentro de uma mesma igreja, entendeu? Lá, né, na esfera dos poderes, estão tramitando leis. Por exemplo, uma lei está tramitando, né, um projeto de lei está tramitando sobre o casamento entre irmãos e o casamento entre uma mãe e o filho dela, entre o pai e sua filha, coisas absurdas. Aonde nós chegamos, queridos? O bestialismo. Eu conheci uma história muito triste de uma pessoa que me procurou, né? E num aconselhamento ela me narrou que o marido dessa senhora, praticava o bestialismo, o sexo com um cachorro de estimação que eles tinham na casa deles. Isso é muito triste, querido. É a frequência maior do que nós podemos imaginar. Então, essa Babilônia é isso aqui, entendeu? O bissexualismo, tanto de um lado como do outro, e as várias formas de desvio, de anomalias sexuais. Essa meretriz, essa Babilônia, ela está embriagada com o sangue dos mártires, nessa perseguição, né? Desde o Antigo Testamento, na época, nos 3 primeiros séculos da igreja, durante toda a história, e hoje. Aproveitando, eu quero dizer aos irmãos que a perseguição aqui, né, pode ser explícita ou não. E a explícita, nós vemos isso em muitos países. Tá? Então, nós vamos ter o Domingo da Igreja Perseguida, se Deus assim permitir, o pastor ficou de dar uma posição ainda, que será no dia 17 de setembro, se acontecer. Então, o mundo, queridos, a Babilônia odeia a Igreja de Cristo. Não pense que ela nos ama, não. Ela odeia. Por mais que ela nem tenha consciência disso, mas ela odeia por seus atos contra nós. A influência dela, ela tem influência sobre todo o mundo. Todo o mundo. Desde as tribos indígenas mais remotas, até as grandes metrópoles, controlando as nações, laços comerciais, políticos, culturais, a influência é grande. Então, João se assusta diante disso tudo. Então, assim, é como se João perguntasse o que o homem é capaz de fazer para buscar o poder, o prazer, as riquezas. O que esse homem é capaz de fazer? Tudo. Nós temos uma palavra aqui dirigida à Babilônia, em Apocalipse 18, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida e tormento, enquanto existe uma parcela pequena da população mundial vivendo em luxúria, em luxos que nós nem podemos imaginar, uma grande esmagadora maioria, né? E pessoas que vivem realmente com uma refeição por dia, ou então na miséria, na pobreza absoluta, que é sem nenhuma refeição por dia. Veja bem aqui. Dá-lhe de igual medida tormento e pranto, porque ela diz consigo mesma, eu estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia, num tempo rápido, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou.
Nós temos aqui, queridos, em Apocalipse 18, uma palavra de Deus aos aliados da Babilônia, ou seja, na verdade, a palavra de Deus é a Babilônia, não é? A própria Babilônia e aos aliados dela, mas sempre lembre que é o dragão que está por dentro, por cima, por baixo, por fora. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. Lembrem sempre que é uma linguagem simbólica. Aqui já está descrevendo a queda da grande Babilônia e caindo a grande Babilônia, né? Havendo julgamento das nações. Nós estamos aí, então, perto da coroação dos salvos e da entrada no estado eterno. A fumaceira do seu, conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade, quando tudo estiver desmoronando, irmãos. Ai, ai, grande cidade. Tu, Babilônia, tu, poderosa cidade. O poder do mundo inteiro, a glória que ele pode oferecer. Pois em uma só hora, ou seja, chegou o tempo do teu juízo, será muito rápido. E sobre ela, as pessoas vão chorar, porque já ninguém compra, e sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, os consumidores da atualidade, os mercadores. Os consumidores, por conseguinte, tá? Porque já ninguém compra a sua mercadoria de ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim. Veja bem, essa aqui era a realidade do que havia de mais sofisticado no primeiro século, né? Hoje seria, né? Os seus carros de luxo, suas mansões de luxo, suas roupas de grife, suas comidas, suas iguarias. Então, assim, seus carros, né, de luxo, o fruto sazonado, isso aqui João coloca, era como eles viviam, os reis, os mercadores, os nobres daquela época, né? Os mercadores destas coisas que por meio dela se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai, da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro. Eles estão chorando aqui, porque está tudo desmoronando, tudo queimando, pegando fogo, sendo destruído. De pedras preciosas, de pérola, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto, todo aquele que navega livremente, lembre do contexto de João, tá? E quantos labutam num bar, conservar-se-ão de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incenso, gritavam: que cidade se compara a essa grande? Vejam a grande idolatria pelas coisas dessa vida. E aí eles lançaram pó sobre a cabeça, chorando, pranteando, e gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navio no mar. Você sabe, né? O rico, ele continua cada vez mais rico, e o pobre empobrece cada vez mais, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela. Então aqui vem a exultação dos céus, dos crentes. Exultai sobre elas, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Aqui nós temos a palavra de Deus dirigida à igreja. E o Senhor fala aqui, em Apocalipse 18, versículo 4 e versículo 20. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e também para não participardes dos seus flagelos. Retirai-vos da onde? Da Babilônia. Lembram que Jesus Cristo falou
eles orando por nós, a Deus, Pai, ele disse, Senhor, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Lembrem, queridos, nós não temos aqui residência fixa. Nós buscamos a pátria eterna, a pátria celestial, a nova Jerusalém. Então, assim, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices. O que nós temos visto, infelizmente, a Igreja do Senhor Jesus, nessa cumplicidade com as coisas desta vida. Porque, basicamente, a Babilônia representa o quê? A concupiscência dos olhos, né? Tudo que o homem vê e detém os olhos ali, passa a desejar e faz qualquer coisa para conseguir, ele está realmente adorando a Babilônia. A concupiscência da carne, os prazeres, em todos os aspectos possíveis e imagináveis, e a soberba da vida. Então, para não participares também dos seus flagelos, porque os seus pecados, os pecados desta Babilônia, os pecados das pessoas que participam da igreja do anticristo, que é esta Babilônia, os pecados dela se acumularam até o céu, se acumularam. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Nosso Deus é justo. E o Senhor anota, né? Na sua grande agenda divina, no seu grande livro, tudo, absolutamente tudo, de bom e de mal que acontece nesta terra. Exultai sobre ela, sobre a Babilônia, ó céus, e vós santos, veja bem, santos, né? Apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Vocês lembram daqueles que estavam debaixo do trono de Deus, lá em Apocalipse 5, salvo engano, e que eles clamavam, até quando, Senhor? Até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue que foi derramado, né, por amor a Cristo, por amor ao próprio Senhor? E é dito a eles, aguardem só um pouco, porque muitos ainda virão. Tem que se completar o número dos mártires. Então, aqui os santos, né? Pessoas que desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, nos séculos inteiros, primeiro, segundo, terceiro século, durante toda a história da igreja, até os dias de hoje, queridos, estão sendo sacrificados, estão sendo torturados e até mortos por causa do nome do Senhor Jesus. Mas por que as pessoas, a Babilônia, as pessoas deste mundo, né, odeiam tanto a igreja de Cristo? É porque a igreja verdadeira do Senhor Jesus, ela vive de uma maneira diferente, né? Vejam bem aqui. Qual é o estilo de vida da igreja atual? Em sua maioria, nós deveríamos viver de maneira diferente. Então, quando a igreja realmente ela vive de uma maneira diferente do mundo, não diferente por ser diferente, não, diferente em função, naturalmente, como consequência da nova vida que temos em Cristo. É um processo, queridos, natural, não é nada forçado, é um processo natural. A conversão, o processo da nova regeneração, do crente regenerado, crente salvo, que ele entra no processo de santificação, é natural que, obviamente, naturalmente, ele vai se afastar, não do mundo, né? Porque ele vai ter que pregar o evangelho. Nós temos que proclamar as verdades de Deus. Mas nós já não vamos mais, lembra do Salmo 1? Fazer parte da mesma roda. Nós não podemos mais ser cúmplices em tudo que o mundo faz. Então, assim, é por isso. Então, é uma afronta a eles. É por isso que realmente eles odeiam, porque a igreja fala as verdades absolutas de Deus. Quando a igreja diz, não matarás, é proibido.
matar. Quando a igreja diz não ao casamento homossexual, não a esse tipo de desvio moral. E eles dizem, não, vocês são retrógrados, vocês são antiquados, vocês perturbam. Lembram de Herodes? Vocês lembram de Herodes, o rei Herodes? O que ele mandou fazer com João Batista? Ele vivia em adultério. João Batista o confrontava no seu pecado, na esperança de que ele se convertesse. Mas, infelizmente, ele não se converteu. Pelo contrário, a mulher de Herodes, Herodias, né, a amante de Herodes, na verdade, já não aguentava ser confrontada. E ela, o que ela pede? Ela pede o que é a morte de João Batista. Então é isso que cabe. Não se impressione se você está sendo perseguido, se você está sendo balijado, se você está sendo posto de lado. Não fique triste, não. Se acontece o bullying, né? Nas universidades, na escola que você frequenta, isso faz parte, é natural. O Senhor Jesus falou, se me perseguiram a mim, vão perseguir os meus discípulos também. E todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido, aconselhou Paulo a seu discípulo Timóteo. Mas então, qual é o estilo da vida da igreja atual, em sua maioria? Eu estava vendo um vídeo e eu fiquei assim, realmente, né? Ainda a gente consegue ainda se espantar com algumas coisas. E ela é considerada, inclusive, pastora, ela é pastora, né? Cantora, pastora. E ela falou assim, se Jesus Cristo vivesse aqui nos nossos dias, ele andaria de BMW, entendeu? Então, sem palavras, queridos, né? Sem palavras. Então, tudo em nome do quê? Da teologia da prosperidade, onde essa teologia tem deformado a vida de muitos que se chamam crentes evangélicos, na procura, né? Na procura acirrada por mais conforto, mais bens, mais coisas. E as igrejas que adotam essa postura, essa teologia da prosperidade, elas tentam vender e vendem uma imagem de que seus membros vivem materialmente muito bem. Então, são igrejas, na verdade, apóstatas, que ostentam o luxo. As chamadas também igrejas inclusivas, que aceitam e fazem casamento entre homossexuais. Fazem o tipo de casamento e fazem muitas outras coisas. Então, é uma imitação da igreja verdadeira. Parece, mas não é. Outro estilo da vida da igreja atual também, beber socialmente em relação a vinho, bebidas, todo tipo de bebidas alcoólicas. Não, eu bebo socialmente. Então a gente vê festas de casamento, a gente sabe, né? De festas de casamento de pessoas que eram consideradas crentes, né? Acontece a cerimônia, né? O pastor ali prega o evangelho, prega para os noivos que estão contraindo matrimônio, e depois daquela reunião espiritual, os crentes, desculpem a expressão, queridos, mas eles caem na gandaia também. Há bebidas, há festas, né? Danças, músicas realmente seculares, e as pessoas ficam ali livres. A própria linguagem, a própria linguagem de alguns crentes, né? Incorporaram no seu vocabulário palavrões e acham natural falar assim. As vestimentas também muito semelhantes às vestimentas que o mundo usa. Então, qual é a diferença se o estilo de vida é praticamente o mesmo? Só porque se frequenta uma igreja evangélica, se dá o dízimo, se dá oferta, se dá uma esmola? Não é a verdadeira igreja de Cristo, queridos. A Babilônia,
ela vai atingir a igreja de Cristo de duas formas. Se ela não conseguir seduzir o crente, ela vai fazer o quê? Através do dragão, através da Babilônia, ela vai oprimir. Ela vai usar a opressão. Então, eu achei muito interessante essa frase. Igreja, não ignore os seus desertos. O Senhor Jesus disse que a porta é estreita, o caminho é muito apertadinho. Né? E nós teremos tribulações nessa vida, e dói muito. Qual é o crente que em livre, né, consciência vai desejar provações? Eu não desejo. Eu não desejo nenhuma aprovação. Mas as provações, elas vêm. E eu achei interessante. Igreja, não ignore os seus desertos. Queridos, o deserto na vida do crente, ele é pedagógico. Ele vai nos ensinar. O Espírito de Deus é o grande mestre. E vai nos ensinar as lutas através dos nossos desertos. Então, finalizando, queridos, a lição de hoje, a nossa grande revisão, na verdade, nós vamos ver aqui em Apocalipse 19, alguns versículos, onde é narrada finalmente a queda dessa grande Babilônia. Né? Também um grande final feliz para a igreja, né, do Senhor Jesus. Um grande final feliz para a igreja tão sofrida aqui na terra durante todos esses séculos. O dragão e companhia no lago de fogo para sempre. Então a morte da meretriz é celebrada no céu. E essa celebração foi manifestada na forma de um hino. Nesse hino, a palavra hebraica aleluia, que quer dizer louve ao Senhor, ela é repetida 4 vezes e não aparece mais no Novo Testamento. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo, aleluia, louve ao Senhor. A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus. Todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e grandes. Então ouvi uma voz como de uma numerosa multidão, a multidão dos salvos, completa, tanto daqueles que morreram em Cristo, que vão ressuscitar, como daqueles que estarão vivos quando a igreja for arrebatada. Como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas o quê? Finalmente, queridos, as bodas do Cordeiro de Deus, que sofreu pela sua amada igreja. Toda a sua vida foi uma expiação e vitória a vida inteira contra o pecado, contra o diabo, triunfando naquela cruz, ressuscitando daquela tumba e assentando nos céus à direita de Deus Todo-Poderoso, sendo chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ao nosso Cordeiro, cuja esposa, a igreja, a si mesmo já se ataviou, por lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Vejam como a coisa é simbólica no Apocalipse. São os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então acontecerá naquele grande dia, queridos, naquele grande dia, esperado dia, né? Eu acredito que a igreja
a igreja fiel espalhada pela face da terra, talvez não tenha um só dia que você e eu não pensemos: quando será? Quando será que o nosso rei voltará para nos resgatar e para resgatar todos aqueles que morreram na esperança da vida eterna e desse encontro especialmente com o Cordeiro de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós encerramos mais uma revisão e, se Deus assim permitir, na próxima aula nós estaremos finalizando a revisão do livro do Apocalipse. Tenham todos um excelente domingo e que Deus seja conosco. Amém. A melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender.